Muito bom dia, tarde, noite, madrugada. Se é que alguém ouve um Padocast de madrugada, eu sou Felipe Noronha. Esse é o Padocast de número 32 e me parece que um tema obrigatório essa semana teria que ser mortes no esporte a motor, em razão da óbvia situação do último sábado, quando Antoine Hubert, se meu francês está correto, passou pelo trágico acidente na Fórmula 2 em Spa-Francorchamps. Essa foi minha primeira vez cobrindo uma morte no automobilismo, inclusive, e eu não gosto de falar de morte, me incomoda, não foi um sábado legal, um domingo também não. Mas assim, é claro que eu não aceito, nem tenho como aceitar que se digam o que muita gente diz desde sábado, que mortes no esporte a motor fazem parte do jogo, não fazem, não pode fazer, e quem diz isso tem alguns probleminhas, diriam os meus amigos do Choque de Cultura. Eu realmente acho que não há nada para se falar que seja novo, que é o óbvio, né? Precisa de mais segurança, sim. Precisa se pensar em como evitar batidas em T. Precisa evitar como elas se transformem em desastres, né? Batidas meio que não tem como. Precisa se pensar em muita coisa ainda, apesar das evoluções recentes em termos de segurança, como o halo, o qual, curiosamente, eu sempre fui a favor, apesar de muita gente ter sido contra, mais pela questão estética. E hoje ninguém nem lembra que ele está lá até acontecer um acidente, ou seja, esteticamente a gente já se acostumou. Mas eu realmente acho que essa discussão é perene, não adianta a gente gastar mais de uma hora aqui falando que todo mundo fala em qualquer lugar. Eu só queria dizer mesmo que foi meu primeiro final de semana tendo que falar de morte em pista dentro dessa carreira no jornalismo automobilístico, de 2 anos e meio pra cá. Não foi legal. Então eu realmente não quero capitalizar em cima da morte do Hubert, e esses poucos minutos gastos agora serão os únicos para falar sobre isso, porque a partir de agora a gente vai capitalizar em cima de outra coisa, que são pistas, circuitos, autódromos. Bom, para isso primeiro eu chamo o nosso convidado do dia, que repete sua participação na semana passada, pois na minha opinião, e como o programa sou eu que faço, ela é que importa, foi muito boa. Repórter do Grande Prêmio, Fernando Silva conosco novamente. Bom dia, Fernandão, tudo bem? Salve, salve Noronha, salve, salve a mim, a todos os amigos do Padocast, sempre um prazer falar com todos vocês e estamos aqui à disposição, vamos conversar um pouquinho sobre automobilismo, mesmo que um tema tão espinhoso e duro, mas estamos aqui à disposição e vamos lá, vamos conversar. Muito que bem. Bom, eu falei que a gente ia falar sobre pistas e é inegável que elas estão sempre mudando, né, alterando o seu formato pela questão da segurança. É inevitável que situações como a do Hubert sejam as que transformam circuitos pelo mundo, porque muitas vezes você só percebe o risco de algo quando de fato ele causa algo, né? Causa um acontecimento, não precisa ser trágico como nesse caso foi, mas a gente precisa acabar passando por certas coisas para que mudanças ocorram. A pista de Spa vai passar por mudanças, como já passou anteriormente, tantas outras passam também e passarão, mas mesmo assim algumas seguem perigosas, não há como evitar, e é delas que vamos falar a partir de agora. Pesquisando sobre esse tema nos últimos dias, eu percebi que invariavelmente são os mesmos circuitos ou provas que aparecem nas listas de mais perigosas do mundo. Assim, você joga lista, em inglês ou em português, lista de pistas perigosas, autódromos perigosos, vão aparecer invariavelmente os mesmos. E são os mesmos 10. E como toda lista popular da internet, a não ser que seja do BuzzFeed, tem 10. Se fosse do BuzzFeed, eles inventavam 148 pistas para você morrer antes de morrer. Seria o nome da matéria do BuzzFeed. Fica fácil. Se todo mundo acha que são essas 10 as perigosas, não serei eu que discordarei. E é sobre elas que conversaremos, Fernandão. Antes de eu listá-las, eu te pergunto. Você me citou ontem Pocono, por exemplo, que é uma que não está nessa lista. Se você quiser falar sobre Pocono, por que ela é perigosa, ou se você lembra de cabeça outra, aproveite, esse momento é seu, pode citá-las. Muito obrigado, Noronha. Obrigado mais uma vez pelo convite. E a gente sempre tem de ponderar sobre a periculosidade dos circuitos em que a gente está acostumado a ver as corridas. Claro que todos eles compreendem uma dose de periculosidade, porém outros, até pela velocidade que ela é desenvolvida ao longo desses circuitos e também pelas características também da pista, elas têm um grau maior de periculosidade. A gente sempre acaba lembrando muito de Indianápolis, dos ovais no geral, mas principalmente Indianápolis pelas altíssimas velocidades que são exigidas, né, a mais de quase 380 km por hora, por exemplo. Mas Pocono, que também é um super oval norte-americano, mas em uma inclinação menor,
do que por exemplo, de Indianápolis, ou mesmo de outros super ovais como Michigan, como Fontana, próprio oval do Texas, de Fort Worth, que também é um oval muito inclinado. Mesmo com essa inclinação menor, o circuito de Pocono, ele exige muito em termos de demanda, muita velocidade. E nos últimos anos aconteceram acidentes muito sérios. A gente recorda do acidente sofrido pelo Robert Wickens no ano passado, gravíssimo. Até hoje ele tenta se recuperar, ele tenta voltar a andar. É um processo muito difícil desde que ele sofreu aquele acidente em agosto do ano passado. Esse ano, por exemplo, houve um acidente muito sério logo na primeira volta ali, com o Takuma Sato protagonizando o Big One. Por muito pouco alguém não se machucou mais seriamente. E houve também a morte do Justin Wilson, que foi a última morte de um piloto na Indy em 2015, depois que ele acabou sendo acertado por um detrito do carro do Sage Karan, que havia batido ali pouco antes. Foi uma fatalidade, mas ele morreu ali na pista também de Pocono. E por conta de todo esse histórico, claro, não houve um acerto do circuito de Pocono com a Indy, e a pista ela não vai seguir no calendário no ano que vem. Ela vai ser substituída por Richmond e ela não vai continuar. Então, assim, é uma das pistas em que chama a atenção, porque aconteceram muitos acidentes graves em um curto espaço de tempo. Se a gente falar 2015, 2018, 2019, por exemplo, foram 3 acidentes muito sérios. Enfim, dentre as outras pistas, por exemplo, Las Vegas foi palco na minha visão, o mais terrível acidente da história recente do esporte a motor, que foi aquela tragédia que matou o Dan Weldon e poderia ter matado outros pilotos em 2011. E também uma pista de altíssima velocidade, com uma inclinação muito, muito grande, muito íngreme. E depois daquela tragédia, Las Vegas não fez mais parte do calendário da Indy. Então tem alguns outros circuitos também que chamam a atenção, mas esses também é importante pontuar, que também são perigosos demais, assim, no que tange ao esporte a motor e ao automobilismo de uma forma mais particular. Esse negócio da inclinação é muito louco, porque meio que na TV, às vezes você não percebe o quão inclinados são algumas pistas. E mesmo Interlagos, que não é, né, um oval, não é tão inclinado, tem trechos que você pisa e você fica assustado com a inclinação. Fica imaginando se a gente fosse pisar num oval, algum desses citados por você da Índia, o quão louco seria você sentir a inclinação ali pessoalmente. Mas enfim, vamos começar a lista então, depois de outras pistas passadas pelo Fernando. E assim, Spa vai ter que abrir a nossa listagem por motivos óbvios, por ter sido palco da mais recente tragédia, e ela está sempre nessas listas de pistas mais perigosas. São 48 mortes na história de Spa. A primeira do Bill Holloway em 1925, ou seja, desde então, eu estou até com a lista de mortes aqui aberta, que não é uma lista muito agradável de ficar aberta no seu computador, mas tudo bem. Toda década teve pelo menos 5, 6 mortes assim. Nos anos 80 talvez seja menos, com 3, 4, 3 em 85, 1 em 84, mas mesmo agora em 2000, no século 21, já tivemos 4 mortes. A segurança aumenta, mas o número de mortes meio que não diminui. A mais recente, de Sebastian Clouseau, em 2013, foi de F3, e faziam 6 anos já, mas aí o Hubert, infelizmente, voltou a ocupar espaço nessa lista. 48 mortes de pilotos só, né? Tivemos mais 4 de comissários. Não é pouca coisa, Fernando. Por que Spa é tão propícia, a causar mortes? Spa, durante um bom tempo, principalmente ali em década de 50, de 60, era uma pista bem maior. Era uma pista com uma extensão de 14 quilômetros. 14? E, naturalmente, compreendia um perigo muito maior. Era bem extenso. Ainda não era do tamanho, por exemplo, de Nürburgring, que é o chamado Inferno Verde, com seus mais de 20 quilômetros de extensão. Rapidinho, quantos quilômetros ela tem hoje? Também, Spa, hoje Spa tem 7 mil quilômetros. 7 mil? Não. 7 mil metros. Obrigado. 7 mil metros. Não, tudo bem, pode continuar. Desculpa. E antigamente ela tinha 14 quilômetros, 14 mil metros de extensão.
o senhor estava falando sobre os perigos de Spa? É porque, na verdade, muita coisa acabou acontecendo justamente naquele período. Mas mesmo depois que a pista foi encurtada, acidentes fatais continuaram acontecendo. A gente percebe que acontece um hiato bastante considerável, se a gente levar em conta que em anos atrás, há décadas atrás, havia uma frequência maior desses acidentes. Porém, a gente vê que o último acidente aconteceu em 2013. Desde então, foram aí 6 anos, pouco mais de 6 anos de ato. Mas o que acontece é que Spa sempre foi uma pista de alta velocidade também, uma pista que hoje a gente costuma dizer que é uma pista raiz, mas naquela época era uma pista com um pouco dos padrões de hoje, retas muito longas também, muitos trechos de alta velocidade, mas ainda não tinha a evolução em termos de segurança, como barreiras de segurança, barreiras de pneus, áreas de escape como a gente tem hoje. Isso também acabou contribuindo bastante para esse histórico tão trágico em relação a outras pistas que estamos acostumados a ver. Mas principalmente pelas características do circuito de Spa-Francorchamps. A gente lembra sempre da Eau Rouge, que é considerada uma das curvas mais desafiadoras da Fórmula 1, que é o símbolo de Spa-Francorchamps, mas Spa compreende outros trechos igualmente rápidos, igualmente desafiadores e também perigosos. Falando até um pouquinho sobre Eau Rouge, eu lembro que em 1994 existia um grande temor a respeito, principalmente da Fórmula 1, a respeito de trechos rápidos de circuitos. A gente lembra que 94 foi o ano que resultou na morte do Roland Ratzenberger e do Ayrton Senna. Mas, além disso, aconteceram outros acidentes muito graves na sequência daquela temporada, como o Carl Wendlinger nos treinos para o GP de Mônaco, do Andrea Montermini nos treinos para o GP da Espanha. Então, o que aconteceu? Aconteceu um temor muito grande em relação à FIA, principalmente aos pilotos também, no sentido de acontecerem outros acidentes tão graves quanto. E a FIA adotou medidas emergenciais em relação ao circuito. Só para trazer um pouco do contexto. Naquele ano, a FIA havia banido os auxílios em termos assim, de direção, de suspensão ativa, controle de tração. Os carros eles eram muito mais nervosos e aí, no caso, também muito mais suscetíveis a batidas mais sérias e tudo mais, como a gente acabou vendo. Então, o que aconteceu? A FIA providenciou algumas mudanças importantes e algumas delas até chegou a descaracterizar um pouco alguns circuitos em prol da segurança. E naquele tempo não havia como você mudar o regulamento ali no meio do campeonato. Então, o que eles fizeram? Alguns circuitos, como por exemplo, Montreal, eles tiveram de adotar uma chicane no meio da reta oposta. E falando sobre a Eau Rouge, a FIA, junto com o circuito, eles fizeram uma chicane ali onde passa hoje a Eau Rouge. Então, foi descaracterizado para evitar a possibilidade de um outro acidente grave naquela temporada de 94. Depois, a partir de 95, voltou ao normal, com os carros já com o regulamento revisto em termos de segurança também. Mas é um ponto que eu lembro bastante daquela temporada e particularmente de Spa-Francorchamps, da famosa curva Eau Rouge. Falando em descaracterização das pistas, a gente pode passar para a próxima da lista, que é Le Mans. E a gente já falou dela aqui, obviamente, quando a gente falou de grandes acidentes. Lembramos daquele que baniu o automobilismo em diversos países. A Suíça, por exemplo, que começou a receber a Fórmula E, foi uma das últimas a abrir a volta do automobilismo. Aquele acidente em 55, quando 83 torcedores, mais o piloto Pierre Levague, morreram num acidente. Mais de outros 120 pessoas também se lesionaram, ficaram machucadas, enfim. Mas Le Mans já foi palco de mais de 20 mortes. E aí você falou em descaracterização, e a maioria dessas mortes ocorreram na Mulsanne Straight, que é aquela reta que tem 8 bilhões de quilômetros, e hoje tem 2 chicanes no meio, porque todo mundo morria lá, ou obviamente se acidentava. É necessário às vezes, né? Mesmo que você descaracterize, que mude algo clássico, como é Le Mans, né? Ou talvez o circuito mais famoso do mundo, você precisa mudar algumas coisas pela questão de segurança, né? Sem dúvida. O principal, acima de tudo, é garantir, minimizar ao máximo
o risco de uma morte, de um acidente fatal, de que alguém perca a sua vida praticando esporte a motor. Isso é o essencial, independente de você mudar as características de um circuito, tudo. O mais importante é sempre a vida, é preservar a vida, garantir a integridade física dos pilotos, de quem participa do espetáculo, do público que está ao redor. Eu acho que isso é o mais importante sempre. E Le Mans foi assim, e houve uma evolução muito grande em termos de segurança da pista, tanto que a última morte em pista aconteceu também em 2013, eu até me recordo, uma cobertura que eu já fazia pelo Grande Prêmio, foi a morte do Alan Simonsen, piloto dinamarquês. Nossa, durante que susto, corrida, pareceu que você ia falar Alonso. Eu ia falar, não, Alonso não. Era um piloto dinamarquês, ele corria pela Aston Martin, sofreu um acidente logo no começo das 24 horas de Le Mans, e a corrida continuou, a corrida foi realizada até o fim. Eles colocaram a bandeira a meio mastro, principalmente a bandeira da Dinamarca, país do Alan Simonsen, e a corrida seguiu. Mas desde então não houve nenhuma morte em Le Mans. Aconteceram alguns acidentes graves, eu lembro muito do acidente do Alan McNish, também no começo, se não me engano foi em 2015, que ele espatifou a Audi ali na curva Dunlop. Foi um acidente gravíssimo, mas ele conseguiu sobreviver, foi incrível. Vocês podem procurar no YouTube, que é um acidente pavoroso, mas ele conseguiu sair do carro andando, isso que é o mais incrível. Então, assim, o Le Mans também evoluiu muito. Era necessário um circuito muito, muito grande, hoje é um circuito com 13 mil metros de extensão. Então, é necessário que a segurança sempre esteja em constante evolução, e os resultados estão aí. Já há um bom tempo que não acontecem acidentes fatais em Le Mans, e que assim seja, né, por muito tempo. É importante a gente ter um esporte sadio e preferencialmente sem tragédias, como aconteceu muito em tempos atrás, em décadas atrás, e hoje eles são mais raros, mas infelizmente eles ainda acontecem também. A Interlagos não está na lista, mas já que você falou em como em Le Mans há alguns anos não acontecem tragédias desse nível, é importante a gente citar que Interlagos tem sido palco, mas não por culpa da pista, e sim pela irresponsabilidade de alguns organizadores de campeonatos de moto, que colocam moto para correr em Interlagos, o que é perigosíssimo. Enfim, vocês sabem da história, se não sabem é só procurarem no Grande Prêmio sobre Superbike Brasil, Interlagos e mortes. É triste, mas a gente precisa falar a irresponsabilidade que é correr moto aqui em São Paulo. Bom, enfim, a gente segue. Eu não gosto de falar desse assunto, detesto ficar lembrando disso, porque é muita responsabilidade sendo continuamente realizada. A gente passa então para Monza. Monza, que é o palco da próxima corrida da Fórmula 1 e aparece sempre nessa lista de pistas mais perigosas. Mais de 50 pilotos já morreram em Monza, são 52 na verdade, 35 espectadores. É o maior número em pistas que recebem a Fórmula 1 na atualidade. Eu não sabia disso, na verdade, Fernando, eu não lembrava desse dado. E me explica, por que Monza é tão perigosa? Monza é o circuito hoje, e desde quando passou a fazer parte do Mundial de Fórmula 1, ou seja, desde sempre, é o circuito, com exceção de Indianápolis, que também fez parte um pouco do calendário durante 10 anos ali, entre 50 e 60, mas dos circuitos europeus, Monza é sem dúvida nenhuma o circuito em que você exerce as maiores velocidades. Monza, por exemplo, você tem o recorde de velocidade, que um carro de Fórmula 1 já passou de 370 por hora. Hoje ainda é um circuito um pouco mais seguro, porque você tem as chicanes ali no fim da reta, tem a variante Ascari, por exemplo, que são colocadas ali justamente para reduzir um pouco a velocidade, mas são velocidades altíssimas. Então, assim, a série de acidentes fatais em Monza, ela se justifica muito por conta disso. São velocidades assim absurdas, assim, em nível de Fórmula 1. Por exemplo, se você considerar que um carro da Indy, num circuito como Indianápolis, ele fica perto dos 380, é algo habitual para a categoria, mas no caso da Fórmula 1, você dificilmente vê outro circuito em que você alcance uma velocidade tão grande, tão alta como o Monza. Monza, de todos, é o circuito mais rápido, tanto que as corridas em Monza, elas duram
perto de 1h15 só. É a corrida mais curta porque ela é a mais rápida também do calendário, mas as velocidades são assustadoras às vezes e os acidentes também, eles costumam ser pavorosos, mesmo quando não resultam em mortes no caso, mas são sempre acidentes muito, muito fortes, como por exemplo o que aconteceu com o Marcus Ericsson no ano passado. Ele perdeu o controle do carro ali porque teve um problema na asa móvel e o carro simplesmente perdeu o controle e capotou no fim da reta. Felizmente ele não sofreu nada mais sério, mas foi um acidente que chamou muito a atenção. Esse acidente que faz parte ali, foi filmado e tá disponível na série Drive to Survive da Netflix. Pô, é verdade, tá na série mesmo. Eu tava com ele aberto aqui, até se você não comentasse eu acabaria falando, porque me assustou bastante no passado. Ele tá em Drive to Survive, é verdade. E pra quem tem interesse em Drive to Survive, vale a pena procurar o nosso podcast sobre, em que a gente elege os melhores personagens, atores. Muito destaque para Gunther Steiner da Haas, que é um grande personagem da primeira temporada. Já ansiosos para a segunda. Espero que o nosso podcast sobreviva até lá, a gente possa fazer novamente nossa pequena premiação aqui. É um dos mais ouvidos, inclusive, acho que ficou bem legal mesmo. Partindo de Monza, a gente deixa a Fórmula 1, ou mais ou menos deixa a Fórmula 1, vamos para Indianápolis, em que 73 pessoas já morreram envolvidas em acidentes lá em Indy. São 42 pilotos, um piloto de moto, 13 mecânicos e 17 outros membros da categoria não, pessoas que estavam envolvidas com a corrida, incluindo torcedores. Pelo que eu vejo aqui, Fernando, dessas 73, a mais recente é de 2010, antes tivemos uma em 2004, uma em 2003, depois fica bastante espaçado, nos anos 90 foram só 3. É um problema mais antigo, foi resolvido? Por que Indianápolis diminuiu nos últimos anos o número de mortes? Aplicando especificamente no caso da Indy, a NASCAR também, ela corre lá, nesse espaço de tempo a Fórmula 1 correu, a MotoGP também correu em Indianápolis, porém na configuração do circuito misto, né? Ele pega trechos do oval, mas é basicamente um circuito misto. Mas a respeito do circuito oval, existiu uma grande evolução em termos de segurança. Indianápolis não deixou de registrar acidentes gravíssimos, como por exemplo do Mike Conway, se não me engano foi em 2011, um acidente muito sério também, que ele desenvolveu trauma e ele não corre mais em circuito oval, muito por conta do acidente que ele sofreu em Indianápolis. Mas eu me recordo, por exemplo, que em 1996 era o primeiro ano da IRL, depois da cisão com a CART, e eles promoveram foi a primeira 500 milhas de Indianápolis pela IRL. E o Scott Brayton tinha conquistado a pole position, isso 2 semanas antes da prova, e durante uma sessão de treinos livres ele morreu, sofreu um acidente fatal ali, bateu no muro de lado e perdeu a vida. Desde então, a Indy registrou um acidente fatal em Indianápolis só em 2003, quando o Tony Rena, esse acidente não é filmado, né? Foi durante uma sessão de testes de pneus da Firestone. Ele tinha acabado de ser contratado para assumir como piloto da Ganassi em 2004, mas ele não conseguiu justamente por conta desse acidente, ele perdeu a vida por lá. Desde então, Indianápolis não registrou mais nenhum acidente em termos de Indy, né? Você mencionou, teve um acidente de moto em 2010, mas na Indy nenhum acidente do tipo. Tem muito a ver com a questão da segurança. A Indy evoluiu muito em alguns circuitos, claro, mas também a questão da estrutura de algumas barreiras de proteção. E esse quesito evoluiu muito com o passar do tempo. Hoje tem soft wall, que são o que a gente chama de muro mole, um muro que consegue absorver melhor o impacto, só que sem prejudicar tanto em termos de desaceleração, em termos da própria saúde do piloto em si, né? Então esse tipo de quesito acabou evoluindo bastante e, na minha visão, por isso também que Indianápolis não registra mais tantos acidentes fatais como aconteceram, por exemplo, década de 60, década de 70, que as velocidades sempre foram muito altas, só que a segurança não conseguia caminhar junto, e hoje é um cenário muito diferente daquela época. Você até citou essa do Tony Rena, e de fato foi a última da Indy, a última
em carro, porque assim, em 2004 a morte registrada lá foi de um ataque cardíaco de um funcionário que estava andando de scooter pela pista, e essa do Peter Lenz, que foi a mais recente, ele tinha 13 anos só, foi de moto e foi uma queda e ele acabou atropelado por outra moto. Então assim, me parece que na questão segurança realmente eles deram um jeito. Só uma curiosidade, você sabia que uma das mortes registradas lá em Indianápolis, Fernando, foi de uma queda de avião? Caramba, não sabia não. Foi durante a Primeira Guerra Mundial. O circuito tinha uma utilidade lá pra guerra que a gente não precisa ficar falando sobre. Um avião caiu lá e uma pessoa morreu. Conta, né, na listagem, fazer o quê? Não é legal, mas tá lá, fica a curiosidade. A gente se mantém nos Estados Unidos. Oi, fala, pode falar. Não, é que eu lembro que eu não sei se ainda eles realizam esse tipo de prova lá, mas se não me engano, acho que até o ano passado a Red Bull Air Race fazia uma dessas provas de corrida aérea justamente naquele espaço ali, daquela área ali do Indianapolis Motor Speedway. Então, eu não sei se esse ano tem alguma prova prevista, mas acho que até o ano passado eles realizavam essas corridas aéreas lá na altura ali de Indianápolis. Eu tenho pavor dessas corridas aéreas, eu acho um negócio bizarro e jamais entraria. Não entro nem em carro em velocidade, imagina naqueles aviões. Enfim, a gente segue nos Estados Unidos para Daytona, que tem até um apelido, né, do mais recente ou do mais famoso acidente, que eu acho que é meio inevitável que você vai acabar falando sobre, que é o The Black Sunday, quando o Dale Earnhardt faleceu numa corrida da NASCAR em 2001. Não tem uma contagem oficial de mortes lá na pista americana. Dizem que está entre 23 e 28. Só que mais de 40 pessoas acabaram morrendo em acidentes lá, porque essa contagem de 23 e 28 são em provas oficiais. E essa listagem de mais de 40 inclui, por exemplo, corridas de barco que ocorrem lá em todo, como é que fala? No autódromo, à beira do autódromo, as pistas e operações realizadas por ali. Por que Daytona é tão perigosa, meu caro? E você lembra, acho que você vai acabar citando essa da NASCAR, do Earnhardt, é meio inevitável, né? É verdade. O primeiro, o acidente em si, se você assistir no YouTube, por exemplo, se você recordar o acidente em si, plasticamente, ele é um acidente como qualquer outro, um acidente banal até. É um acidente que não choca pela batida. Você acha que a pessoa tá ali e tá tudo ok. Mas ele teve lesões muito sérias, né, em termos de cervical, de pescoço e tudo. Tanto que dali em diante foi massificado o uso e tornou-se até obrigatório o uso do HANS Device, que é o Head and Neck Service, que é aquele elemento, aquele dispositivo que os pilotos eles acoplam no capacete e colocam para proteger o pescoço, justamente para evitar impactos do tipo. No caso do Dale Earnhardt Sr., né, o filho dele corria até pouco tempo, ele acabou sofrendo um impacto que bateu, e nesse impacto ele teve essas lesões, assim, em termos de pescoço, tudo. Só que o que causou mais a comoção era porque o Dale Sr., ele era um grande piloto, até hoje é considerado um dos maiores pilotos da NASCAR. Guardadas aí as devidas proporções, era mais ou menos o que o Ayrton Senna representava para a Fórmula 1 até aquela época, e isso até o tempo de hoje. E o Dale Sr., até hoje ele é reverenciado, ele é exaltado pela obra, por aquilo que ele fez nas pistas da NASCAR. Então foi o que causou mais a comoção. Em termos do acidente, ele realmente não impressiona, não choca, pelo contrário, assusta até você ver que o piloto morreu na esteira daquilo que aconteceu. Mas Daytona também é um circuito também com uma inclinação muito, muito grande, muito íngreme. Talvez seja o circuito com velocidades mais rápidas da Indy, talvez exceção feita a Talladega, que também é um super oval. Mas Daytona é um circuito que compreende altíssimas velocidades, no caso. Então acaba aumentando mais esse grau de periculosidade e acaba oferecendo um risco maior a quem acelera, mesmo em carros como a NASCAR, que não são monopostos, são carros fechados. Então esses carros têm uma segurança maior, só que mesmo assim existe um risco por conta das velocidades e também pelo muro próximo que existe ali em Daytona. Como essa última
pista, né, o último autódromo da listagem, como eu falei no começo, nessas listagens de 10 que aparecem pela internet, também teríamos provas, não necessariamente uma pista. Eu te pergunto o seguinte, hoje, qual categoria para você é a mais perigosa e qual categoria que mais trabalha com qualidade essa questão da segurança? Olha, é difícil dizer porque assim, todas as categorias, falando das principais, elas trabalham bem focadas para evitar ao máximo que acidentes graves aconteçam, ou pelo menos minimizar os riscos. Fala-se muito da Indy, e até do paddock foi comentado a respeito, que o Felipe Massa é um grande crítico da Indy em termos de segurança, por exemplo. Ele critica muito quando acontece algum acidente grave, como, por exemplo, aconteceu em Pocono recentemente, como foi no ano passado. Mas eu vejo que a Indy trabalha muito. Os circuitos ovais fazem parte da cultura do automobilismo norte-americano, enfim, por mais que seja parte do risco, é uma situação em que é cultural. Mas, por exemplo, eu vejo a NASCAR é um grande exemplo de segurança. A Indy também vem trabalhando muito para minimizar os riscos e tirar, por exemplo, do calendário pistas que oferecem um perigo maior aos seus pilotos, como a gente falou de Las Vegas, como a gente falou de Pocono. A Fórmula 1 trabalha constantemente, nadou contra a maré, contra muitas críticas em relação ao halo que foi trabalhado junto à FIA, e está aí, hoje é uma unanimidade, como você bem falou, ninguém mais questiona. Então eu vejo assim, as categorias como um todo, elas conseguem trabalhar bem para minimizar os danos. É difícil falar hoje se existe uma categoria que seja mais perigosa que a outra. Claro que em termos de velocidade, a Indy tem circuitos no calendário que são muito mais rápidos e, claro, existe um risco maior. Mas no fim das contas, a gente sabe que acidentes fatais acontecem por uma série de situações, como acidentes de avião, por exemplo, guardadas as devidas proporções. Então, por exemplo, o acidente do Uber, que aconteceu na Fórmula 2, foi uma série de situações que culminaram com o acidente. Se a gente recordar, por exemplo, da tragédia que ceifou a vida do Júlio Bianchi, ele que morreu em 2015, mas o acidente aconteceu no GP do Japão de 2014. Quer dizer, ele estava lá, ele perdeu o controle do carro, mas ele acabou acertando um trator que não deveria estar ali, mas estava ali para resgatar o carro do Adrian Sutil, naquela corrida que estava chovendo muito. Então, assim, são uma conjunção de fatores que acaba culminando em um acidente fatal, uma tragédia. Então, assim, eu vejo que, assim, no que as categorias elas conseguem fazer, trabalhar para minimizar os riscos, existe um êxito muito grande. A gente não vê tantos acidentes fatais como era década de 70, década de 60, praticamente cada duas corridas existia uma morte, falando assim de Fórmula 1, por exemplo, que hoje a gente não consegue mensurar isso. Então existe um trabalho constante em termos de busca por uma melhoria na segurança. Falando sobre a Indy, ano que vem eles vão adotar o Aeroscreen, que é uma proteção maior, é quase como o halo, uma proteção maior ao piloto ali no cockpit também. Então tudo isso para minimizar a questão dos riscos que um piloto corre, que é natural. Você está ali a 300 por hora, quase 400 por hora, existe um risco implicado nisso, mas é justamente para evitar que tragédias do tipo aconteçam. Muito bem. Vamos para campeonatos, provas específicas que entram nessa listagem de pistas perigosas por N motivos variados. A primeira é a mais famosa, conhecida por causar muitos acidentes, alguns deles trágicos, obviamente, que é a corrida de moto lá na Ilha de Man. Essa é famosa, mesmo quando eu não trabalhava com esporte a motor, eu sempre lia notícias sobre. São cerca de 40, 50 quilômetros, né? Você anda quase 200... Oi? Não pode falar, vou dar uma tossidinha aqui. Pode tossir, saúde, jovem. Mais de 200 pessoas já morreram disputando a famosa prova.
mais de 200 km por hora em determinados momentos, em determinados trechos. E o que é legal e perigoso ao mesmo tempo é que você pode trombar com a sua moto em qualquer tipo de coisa, até cabines telefônicas, por exemplo, né? Não é exatamente uma pista, mas é um circuito que está lá e é perigosíssimo. Acho que você pode contar melhor sobre e explicar pra gente por que é tão perigosa. A TT Ilha de Man é uma das competições do motociclismo, uma das competições mais tradicionais do mundo, né? E ela é muito perigosa pelas características ímpares dela, né? É uma prova de estrada, então não existe o aparato de segurança como há, por exemplo, em um circuito fechado, como a gente está acostumado a ver nas corridas de MotoGP. Elas são provas realizadas em espaço aberto, porém com velocidades altíssimas, né? Os pilotos eles encaram longas retas ali nessa prova, só que eles deparam todo o tempo com postes, com árvores, com situações em cenários que aumentam muito o risco de um acidente fatal, porque as quedas elas acontecem, elas são inerentes ao motociclismo, só que se você sofrer uma queda e se deparar, por exemplo, com uma árvore, com um poste, com um objeto estático, dificilmente a pessoa vai conseguir escapar, ou senão ela vai escapar com ferimentos gravíssimos. Então as características de ban, elas são mantidas ao longo do tempo. Esses riscos, eu não entendo, eu não consigo entender porque esses riscos eles não são tão diminuídos assim, justamente porque essas características elas se mantêm. É por isso que a gente está acostumado, infelizmente, a ver e a noticiar acidentes fatais a cada edição da prova. Por exemplo, aplicando esse exemplo que eu dei em relação a Man, há um outro circuito, é um circuito fechado, tradicional também, que é Macau. Macau, que realiza, todo fim de ano, realiza um festival não apenas de automobilismo, com provas da Fórmula 3, provas de GT, mas também de moto. E eu me recordo que recentemente houve um acidente fatal, se não me engano foi um piloto português, não me recordo agora o nome, que morreu ali porque sofreu uma queda em alta velocidade e acabou batendo no guarda-reio. E aí não teve como escapar. É um circuito de rua, o circuito de Macau, lá na China, e não há uma segurança mínima, na minha visão, para se correr de moto lá. Então, isso tudo acaba aumentando muito os riscos de uma tragédia como que a gente tem acostumado a ver e a noticiar, infelizmente. Bom, vamos mudar para algo que você gosta muito, que são rallies. E aí eu deixo com você explicar por que o Rally Dakar saiu de Dakar, né? Por motivos óbvios, mas que você vai explicar melhor pra gente, e por que ele é tão famoso pela questão do perigo pelos quais os pilotos passam. Eu lembro quando eu era criança que a gente tem uma tradição, né, no jornalismo, que é a gente noticia tragédia e não noticia quando as coisas comuns acontecem. E no Dakar eu lia muito sobre morte, sequestro e roubo e tal. E não lia nada sobre quem vencia, né? Era engraçado. Depois a gente cresce e entende por que isso acontecia. Mas diminuiu um pouco, né, aqui na América do Sul essa questão de tudo, de assaltos, de sequestros e tal. Mas por que o Dakar era tão perigoso? Conta pro pessoal. O Dakar, que até hoje é o maior rally do mundo, o rally mais importante do mundo, acontece sempre no começo do ano. Antigamente, ele começava bem nos últimos dias de dezembro e avançava até meados de janeiro, com a prova geralmente largando da Europa, ou de Paris, ou de Lisboa, ou de alguma outra cidade ali perto, avançando até o continente africano, chegando até Dakar, capital do Senegal, mas em uma oportunidade chegou a cruzar o continente africano para terminar na cidade do Cabo, África do Sul. Os grandes riscos do Dakar, por si só, além de velocidade, né, existia também toda a parte de navegação que era muito mais difícil naquela época do que hoje. Por exemplo,
Tem situações em que às vezes a pessoa fica sem ter comunicação e sem ter como saber onde está. Às vezes a pessoa, o piloto andava vários quilômetros, intermináveis quilômetros, e ficava perdido ali no caminho. Mas é uma prova que por si só reunia muitos desafios, principalmente na sua origem, que foi no continente africano, porque existia, além dos perigos naturais, então são dunas altíssimas ali pelo Saara, que o piloto ele não conseguia ver o que tinha lá embaixo. Muitas vezes acontecia de ele sofrer um acidente nessas dunas e até perder a vida. Já aconteceu muitas vezes, mas também acontecia também de piloto, a equipe de apoio também ser sequestrada pelos tuaregs ali, lá na região da Mauritânia, por exemplo. E também o risco era muito grande. Mesmo quando o Dakar passou a vir ser disputado na América do Sul a partir de 2009, com a Argentina quase sempre fazendo parte do roteiro da prova, aconteceram acidentes graves, acidentes fatais, mas não mais nada relacionado a terrorismo, mas sim pela natureza dos acidentes, né? Principalmente moto. A gente acabou relatando ao longo desses últimos anos no GP muitos acidentes fatais de moto, mas até pela evolução da pista e também pela diminuição do roteiro, pelo menor percurso do roteiro. Por exemplo, esse ano aconteceram apenas 11 etapas e foi disputado apenas no Peru. Ano que vem já vai ser disputado na Arábia Saudita. Então a prova ela ganhou um perfil, uma situação muito distinta em relação ao que era quando foi disputada na África. Também essa questão acabou melhorando um pouco o monitoramento da prova. Os organizadores eles conseguem desenvolver um percurso desafiador, mas ao mesmo tempo que não seja tão perigoso para os pilotos, navegadores, equipes de apoio. Então por isso que houve uma diminuição muito grande do número de mortes em relação ao que acontecia. Na África era uma constante, na América do Sul menos, mas também aconteceram, mas já há algum tempo que não acontecem mortes no Rally Dakar. Antigamente era eu lembro nas transmissões da Globo, aparecia no Globo Esporte, o pessoal falava que era o Rally da Morte. Hoje não tem mais essa alcunha, já há um bom tempo que o Rally Dakar não é merecedor dessa alcunha, e eles trabalham sempre para evitar que novos acidentes, novas fatalidades aconteçam. Menos mal. Faltam duas, a gente vai passar rapidamente por elas, só para não deixar passar batido. A primeira é a prova de Barra 1000, no México, que é uma prova de estrada em que carros, motos, caminhões e tudo mais vão juntos na mesma pista. E para melhorar a situação, torcedores colocam armadilhas, outras coisas, e sequestro já rolou no meio da prova. Deve ser divertidíssimo correr sem saber o que esperar, né? Que qualquer um pode invadir o negócio e botar armadilha. Deve ser, assim, maravilhoso participar disso. E acontece que, assim, essas provas de rally, essas provas do off-road, mesmo no Mundial de Rally, que é de velocidade, tem um perfil diferente das provas como Baja 1000, como o Dakar, como o Rally Rota da Cera, como o Rally dos Sertões. Ela tem um perfil diferente, que os carros eles são mais rápidos, né? No caso das provas assim de longa duração, que a gente chama de cross-country, existem também as situações em que os torcedores, os fãs, eles ficam muito perto. E acontecem também situações em que muitos desses fãs acabam sendo atropelados, acabam até morrendo em decorrência dessa proximidade que às vezes os organizadores nem tem como muito monitorar nesse caso. No caso do WRC, sim, porque é um percurso mais fechado, é um percurso mais curto, mas você monitorar uma especial de, por exemplo, 600 quilômetros é praticamente impossível, mesmo com helicópteros e tudo mais que a organização dessas grandes e extensas provas de rally tem. Então, assim, a proximidade do público em relação ao percurso onde é realizada a prova também acaba por trazer muitos acidentes fatais também. Nos Sertões, você lembra de mortes recentes? Não, nos Sertões não. Nos Sertões, de todos os ralis que eu cobri, também desde então, eu já vi
socorro de acidentes graves, mas nenhum acidente fatal. Isso é legal, assim, de falar, porque também não é uma prova totalmente segura pela natureza que é o rally em si. Mas, por tudo que eu vi, assim, eu não vi nenhum acidente fatal, mas alguns acidentes graves, assim, pela natureza da competição. Então, é algo, assim, para salientar. Parabéns, Sertões. Bom, e a última pista, ou prova da nossa listagem, como é que tá seu italiano, Fernando? Tá bem? Ontem eu estava assistindo a festa da Ferrari, lá, que aconteceu lá em Milão, e eu entendi algumas coisas assim. Olha já lá. tem algum tempo que eu fui para lá em 2013, deu para arranhar um pouquinho italiano, aprendi um pouquinho, mas Você foi pra Itália? tem que eu escutar mais para melhorar. Eu dei uma passadinha por lá. Quais cidades? Me conte. Fui para Milão. Pra Milão? Era um evento da Pirelli, de lançamento dos pneus da Pirelli para a Fórmula 1 naquele ano, aí a gente deu uma passadinha por lá para conferir, graças ao nosso querido Grande Prêmio que nos enviou para lá. Foi a convite da Pirelli também. Tá na hora da Pirelli me chamar isso aí. Eu cubro a Stock Car, lança uns pneus da Stock, sei lá, na Rússia pra eu viajar. Mas eu perguntei o italiano do Fernando, que claramente é fluente em italiano, por causa da Mille Miglia, ou, o senhor me corrija como é que fala o nome de tal prova, que acabou em 1957, porque tinha um recorde de mortes na pista. Foram, nesse último ano, de 57, foram mais 9 torcedores morreram também num acidente de um piloto. Foram mais de 50 mortes, 56 na verdade, durante esse período de existência. Foram 30 anos, 27 e 57. Me parece que foi uma boa ideia acabar com essa prova, né? Não tinha mais condição para acontecer, né? Não tinha mais. Era um pouco... Eu não me recordo exatamente qual era o perfil da prova na comparação, por exemplo, com o Le Mans, mas foi uma época em que o automobilismo perdeu muitas vidas, né? Aquela década de 50, onde aconteceu, na época que aconteciam grandes competições do tipo, também a segurança não andava muito lado a lado com essas competições. Então, infelizmente, era uma situação que, até na esteira do temor que os organizadores tinham em relação a novas mortes, a gente lembra, né, como a gente falou no Paddock GP de tempos atrás, que a Suíça mesmo, ela baniu competições, corridas de carro por um bom tempo por conta daquela tragédia que aconteceu em Le Mans. Então houve um temor muito grande de que situações do tipo pudessem acontecer, mesmo em um país tão apaixonado pelo esporte a motor, pelas corridas, como é a Itália, como são os italianos. Muito bem, falamos muito de tragédia, Fernando, então tá na hora de encerrar, porque eu não aguento mais falar de gente morrendo, não é algo que eu gosto de ver, mesmo quando muitos fãs de esporte a motor atacam uma repórter nossa no Twitter, porque ela falou que o esporte tem que ser mais seguro. Quem gosta de ver morte, amigo, sei lá, cara, vai ver filme, tá ligado? Não sei, não quero ver morte em pista. Mas faz parte. Não devia fazer. Enfim, isso são outras brigas que depois a gente compra. Hoje tá muito cedo, deu meio-dia agora, não vou brigar com ninguém. Muito menos com você, Fernando, então vou te agradecer sua participação mais uma vez, segunda semana seguida. Juro que semana que vem te dou folga e negociaremos seu retorno. A gente tá à disposição. Que isso, cara, a gente está à disposição aqui para falar, para bater um papo aqui. Para mim é uma grande satisfação estar aí, fazer parte do Paddockcast, gosto demais e tamo junto aí pro que precisar, tá bom? Sempre. Fico muito feliz. Fernando Silva, muito obrigado. Leandro Minha, Central 3, meu obrigado também. Semana que vem, na próxima quinta-feira, estou de volta. Em setembro vocês vão ter que me aguentar. Em outubro saio de férias e aí vocês serão felizes sem minha voz. Eu não falei hoje, hein? Não falou, não falou. É que você tá com sono da Copa do Mundo de Basquete. A Copa do Mundo de Basquete tá acabando comigo e tem essa coisa, né? Tem alguns seriados, algumas coisas aí que o personagem não participa de vários episódios, mas a pessoa acha que ele tá lá, né? Ele tá habituado. De repente eu podia não estar aqui hoje. Podia. Mas você mandou um abraço pra mim, o Fernando mandou um abraço pra mim, as pessoas... somos educados, né? Gostamos da sua presença. Sim, mas podia estar o Raul Boésio operando a mesa aqui. Ou ele. Roberto Moreno. Ou Pupo. O problema é que se o Pupo tivesse aqui, na mesa de som, a mesa de som estaria tudo errado aqui. Tudo errado. Estaria falando tudo errado, vocês iam estar ouvindo tudo errado, assim, torto.
a importância de saber mexer na mesa de som. Pupo Moreno. Não, eu não sei correr a 250 por hora. É verdade. Se ele souber operar uma mesa de som, que entre em contato centraltrade@gmail.com, que eu tenho uma oferta de trabalho para ele. Onde está Roberto Pupo Moreno? Provavelmente junto com o Vitor Martins em algum rincão desse Brasil. Tá aí, o famoso easter egg. Tava demorando, mas ele foi citado. Mas eu não vou citar o nome dele não merece. Não merece. Senhores, obrigado novamente. Até semana que vem. Valeu.